Olá, família! Belezinha com vocês? Parece que com o pastor Tiago Alicerce não anda tão bem assim as coisas. Por incrível que pareça, o assunto ainda está repercutindo e agora está viralizando a opinião de dois pastores, o pastor Anderson Silva e o Carlos Eduardo, e é o que nós vamos repercutir também aqui nesse conteúdo. Pense no manto, põe na tela BBT. Mais um vídeo do canal Cristão Também Pensa, todos os créditos pela estruturação do conteúdo. Simbora? Vamos lá. Anderson Silva comenta sobre o pastor Tiago Alicerce, que apesar de expor erros de cantores e pregadores, vivia em adultério. De fato, só Deus para julgar e saber a distinção entre confessar o pecado e ser exposto, né? Mas é uma situação extremamente reflexiva, não sobre ele, mas sobre nós mesmos, né? Que a gente possa aprender a se perceber, refletir e colocar a casa em ordem, porque as nossas tentações são semelhantes às dele ou piores, né? Então é uma questão de vigilância constante. E o mais confuso dessa situação é que não é recente, há uma timeline, né? Então a pessoa confronta a igreja estando em pecado, confronta pastores estando em pecado. Um seguidor afirma: Tiago Alicerce, crentes felizes pela queda, esquecem que ele só apontou a verdade. E ele responde: triste por crentes felizes por isso. Apontou a verdade? Não estamos lendo a mesma Bíblia. Outro diz: 18 anos com amante e dando uma de juiz, canalice ou psicopatia. E ele responde: ser humano sem quebrantamento. O pastor Carlos Eduardo, no Eu Acredito podcast, falando sobre o pastor Tiago Alicerce, diz que é muito covarde tripudiar da queda de alguém, mas também aponta que sua queda aconteceu por sua jactância. Eu não quero difamar o irmão, mas preciso falar sobre ele, o irmão o Tiago Alicerce. Ele teve no meu podcast. Então, não vou difamar ele, não. Longe de me fazer tal coisa. Eu não vou difamá-lo por vários motivos, e primeiro porque é muito covarde a pessoa cair e se tripudiar sobre a queda de alguém. Isso é covardia, no reino é covardia. Agora, a queda dele também se deu pela jactância dele. Ele é jactancioso como Pedro era. Todo mundo vai cair, eu não. Esses caras tudo caem, eu não caio. Isso chama-se jactância. Agora, Isso é uma tecla que eu bato muito. Quem se recorda, ano de 2018, teve aí uns 3, 4 canais descendo da marreta no André Carpano, porque eu havia removido vídeos do Samuel Mariano a pedido dele, porque eu me compadeci, porque ele veio com uma conversa mole falando que a família dele estava assistindo meus vídeos e tinha crianças. Eu me compadeci, o que ele fez? Espalhou lá para os vassalos, vieram me arrebentar. Anos depois, em meio aí à pandemia, final da pandemia, a gente viu o quê? Os mesmos que apontaram o dedo para mim, fazendo live com Samuel Mariano. Mesma coisa. Por isso que eu digo, muito cuidado, aquele que aponta e fala, sem ver o contexto geral do que aconteceu. Meu irmão, isso daí é uma verdade. ele pecou, errou, confessou, tá certo, vai pagar o preço dele, que é problema dele. Foi acidental ou foi permissivo? Pela história, pelo que eu vi, foi permissivo, né? Então pronto. Então assim, e por ser permissivo, ele está condenado ao inferno? Não. Se ele confessou e deixou, ele alcança misericórdia. Agora, o problema do ato em si do adultério, não é dele, é de qualquer um que adulterar. Casado, né? Só casados que adulteram. O problema do ato do adultério, do pecado do adultério, é o seguinte: é as consequências que você traz sobre a sua vida. Você leva mácula para o seu leito. Você quebra aliança. Você traz maldição para sua casa. E você sofre o tempo do apedrejamento.
Ah, nossa! Aí a galerinha mais... a galerinha dos direitos espirituais, tem os direitos humanos e os direitos espirituais. Os direitos espirituais falam assim, não julgueis para que não sejais julgados. Só que a Bíblia diz que você pode julgar. Nós não podemos condenar. Julgar pode, condenar não. Então, o que acontece? Tem um monte de gente malhando ele. Isso chama-se tempo do apedrejamento. A gente só precisa tomar cuidado com uma coisa. Que o camarada que apedrejou Davi, por nome de Simei, depois morreu. Então assim, se você quer apedrejar, fica à vontade para apedrejar. Só que depois você pode morrer. Tio de Saul. O cara que arrebentou Davi contava no livro assim, filho Salomão, lembra de Simei? Sim, papai. Esse homem perturbou seu pai. Quando você assumir o trono, mata ele. O cara foi lá e matou ele. Agora, a pior tragédia de um adultério, além de todas essas outras coisas que nós já falamos, é que a Bíblia diz que aquele que adultera, a vergonha nunca mais sairá sobre a vida dele. Ter uma vergonha sobre a vida quer dizer que Deus não perdoou. Está perdoado. Mas a marca fica lá. O opróbrio, a vergonha fica lá. Então assim, eu acho que hoje a gente precisa ser mais solidário. Atender a irmã também lá, que eu também não sei quem é. Eu vi uma entrevista dela. Porque agora até é legal, né, cara? Esse eu acho que é interessante, assim, que eu acho bacana, que a pessoa adultera hoje, depois da entrevista, estamos ali, adulteramos, não beijou minha boca, mas adulteramos, foi maravilhoso. Aí eu... Vira heroína. É o que tá acontecendo, é a realidade. Postava, eu achava, cara, legal, cara, você não deu um pingo de arrependimento na cara da fulana, velho. Na cara, porque o cara vai dar entrevista. A outra que fez aquele auê no Rio de Janeiro, né? Olha lá pro seu, eu fiquei com vergonha de ser preto esse dia, velho. É mesmo? Fez um auê no Rio de Janeiro. Quero falar que não sei quem, mas tá saindo com meu marido. E depois tava cobrando 70 pau pra dar entrevista. Cara, que reino é esse? Que gente é essa? Que esposa de pastor doente é essa? Vai cuidar de quem uma mulher dessa? Mas ela disse que ela estava desviada. O pastor... Né? Pior ainda. Está desviado, vai fazer o quê na igreja? Expor fazer o marido. expor as pessoas. Cara, assim, é o que tem hoje, cara. Essa raça que tem, essa corja que tem. De gente que gosta de expor os outros, gosta de difamar e tal. Cara, quando Davi... eu já falei isso aqui, mas eu preciso falar de novo. Quando Saul morreu... Davi diz assim, não noticie isso na terra dos filisteus. Não anuncie em Gate que os montes de Gilboa não chova, porque caiu um valente. Eu não quero saber quanto tempo que o Thiago, que o Barnabé, com o alicerce, com o piso, com o concreto, sei lá quem é. Quanto tempo o cara ficou no pecado. O que interessa, cara, é que a igreja não pode, a igreja não pode sair por aí matando, metralhando quem já tá morto, cara. Então tu acredita que a gente não pode expor as pessoas que pecaram? Não, eu não tô dizendo que não pode expor. O pecado já expõe. Deus não expôs Adão e Eva, o pecado os expôs. O pecado já te expõe ao ridículo. O pecado já te expõe às coisas que você falou, bateu no peito, afirmou, veio no podcast, disse, muito pastor pegando irmãzinha. Ele sabia porque ele fazia parte do esquema, então, que ele também pega. O caso dele é que ele expôs muita gente. Eu andei vendo, esse cara foi um perseguidor contumaz do apóstolo Rina. Você tá entendendo? A minha mãe dizia assim, meu filho, o mal por si mesmo se destrói. Ninguém precisa destruir esse cara. Mas você acredita que o erro dele anula as verdades que ele falou, que ele pregou? Nunca. É o que eu disse em outro vídeo. A Camila Barros, ela pegou... Inclusive foi lá na live que nós fizemos dos Caba do Manto. Sexta-feira tem de novo Caba do Manto, viu? No canal Vai Vendo, e eu aguardo você lá. Ou vamos fazer às 19 ou às 20 horas. Acredito que vamos fazer essa semana mais cedo às 19. Olha só. Eu falei que justamente sobre isso. A Camila Barros foi, ele e uma galera aí. Estão na razão? De certa forma sim, não tira a razão deles. Porque o que a Camila Barros fez é complicado. Agora, ele não estava condizente com aquilo que ele tanto bateu. Uma coisa é você trazer uma denúncia, tem a denúncia aqui, tal, pronto, e comentou, já era. E outra coisa é você bater. E tem gente aí batendo. Inclusive, gente até foragida da justiça.
O quê, meu irmão? Com esse negócio do Pix do Lula aí, eu quero ver camarada aí que é foragido da justiça, se a pessoa solicitar lá pro governo, ó, me deve aqui, ó, que juntando tudo dá quase 300 mil reais, ó, tá me devendo tanto aqui, ó. Prende ele. Já pensou? Ó. Então, foi mais ou menos o que aconteceu, né? A Camila Barros não precisou se justificar. E o camarada aí, a dele foi pior do que a da Camila Barros. Porque se o erro dele é anular as verdades que ele falou, vamos rasgar o salmo, né? Que Davi é adúltero, Salomão idólatra, Moisés assassino, psicopata, mata e enterra na areia, abandonou a mulher com os filhos. Aí o senhor falou, é sua mulher, né, filho? Pega esse BO aí que é seu, os filhos também é seu. Não anula as verdades. Porque verdade sempre é verdade. O que Paulo disse em 1 Coríntios 13:13? Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A verdade é verdade. Independente da verdade ser dita por alguém que não vive a verdade, que falava a verdade e vira uma vida de mentira, não deixa de ser verdade. Senão a gente tem que anular um monte de coisa do monte de gente que falou na Bíblia que não... A vida não coadunou com a verdade que falou. Davi, o cara lá, pai, adulterou. E a gente prega até e sobre ainda o salmo arquitetou dele. a morte do marido, Então, da mulher, né? Então, assim, não anula, mas tem como uma lição pra mim. Tem uma lição pra você. Não seja jactancioso. Não diga que todo mundo vai cair se você já tá caído. Não diga que todo mundo é ruim se você é péssimo. Então fica a lição, né? A jactância não funciona. O senhor falou aí que é até bíblico, né? Que quem adultera, o opróbrio jamais sairá da sua casa. Isso fala de uma espécie de maldição geracional? Você acredita nisso? Não. Nada de maldição, essas coisas hereditárias, não. O que eu acredito é que é uma vergonha que fica isso, a vergonha, lacrada, marcada no coração da pessoa que adultera. O cara fica conhecido pelo adultério que cometeu. É uma vergonha. Você prega tudo sobre Davi, mas você não esquece que ele matou um cara e tomou a mulher dele. E tinha uns irmãos tentando passar um pano para Davi. Ele falou, mas pela lei Davi podia se deitar com Batseba. Porque quando alguém ia pra guerra, a mulher do cara era... Não. O cara só tinha uma ovelha, né? Davi tinha quantas ovelhas queria. Né? Então Davi... Porque tem gente que tem zóio de tandera, né? Ele tem e quer o que você tem também. Concordo. Agora, uma coisa que eu preciso comentar aqui sobre a fala do pastor Carlos Eduardo, que eu discordo. A questão, quando Davi teve compaixão de Saul. Diversas vezes Deus falou para Saul, entrego nas suas mãos. Tá certo que Davi escolheu a misericórdia, e isso é louvável. O problema é como é divulgado essa misericórdia. Que, se o ungido do Senhor pecou, a gente não pode tocar no assunto. Não, pelo contrário. Devemos tocar sim no assunto. Há uma gigantesca diferença entre tocar no assunto e, no caso, a gente condená-lo. Horizonte que tem opostos. Mas poucas pessoas conseguem interpretar isso. E aí, o que vocês acham destas opiniões? E sobre a jactância? Que tem de camarada aí que gosta de apontar o dedo e cedo ou tarde vai pagar essa fatura, meu irmão. Que Deus tenha misericórdia. Por isso que sempre eu digo, esta é uma palavra digna e fiel. Cristo Jesus veio salvar todos os pecadores, da qual eu sou o principal. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Foi.